Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de trazer para vocês a respeito sobre a percepção da realidade na quinta dimensão da consciência. A quinta dimensão da consciência, ela não é um estado físico, é um estado de consciência. Assim como na nossa vida a gente trabalha o nosso corpo, a nossa mente, as nossas áreas da nossa vida, tudo tem uma evolução, um processo, a nossa consciência também tem. E hoje eu gostaria de trazer para vocês sobre a quinta dimensão e como você começa a enxergar a vida, o mundo e as pessoas de uma forma diferente. Quando nós entramos nesse novo estado de consciência, a gente percebe o mundo além do físico, sabe? A gente entende que tudo é energia na nossa vida. Quando a gente é uma pessoa que é muito negativa, que sempre vive fazendo péssimas escolhas, reclamando o tempo inteiro, a gente meio que atrai isso, porque não é apenas você falar, sabe? Questão de manifestação, manifestar o externo, não. É fé e posicionamento. Se você é uma pessoa que pensa negativo, que tem medo de fazer as coisas, você nunca vai conseguir evoluir, você nunca vai conseguir manifestar isso no externo. É igual você fazer exercícios físicos, é todos os dias. Se você não fizer exercício físico, o seu corpo não vai melhorar. Trabalho, se você não trabalhar, você não vai ter o seu dinheiro. No relacionamento, se você não está disposto a crescer junto com essa pessoa, o relacionamento não vai melhorar, não vai fluir, sabe? Então é assim que é a questão da consciência, a questão de você tomar um posicionamento, de você mudar suas crenças. E energia, porque tudo é energia. Às vezes você entra num ambiente pesado, onde tem pessoas fofoqueiras, pessoas que vivem na baderna, na bagunça, automaticamente aquilo vai influenciar você. E durante um tempo, se você não tomar cuidado, você vai ter os mesmos hábitos e comportamentos que essas pessoas têm. Eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga, uma médica esses dias, falando de como o ambiente molda o comportamento de uma pessoa. Se você está num ambiente onde as pessoas te empurram para baixo, onde elas não querem que você cresça, que você melhore, sabe? Que te criticam o tempo inteiro, sabe? Você nunca vai conseguir sair, sabe? Ela fez uma comparação com um caranguejo e um balde de caranguejo, falando que quando um caranguejo vai tentar sair do balde, o outro traz ele de volta. E os ambientes, a energia tem tudo a ver com isso. Intenção e propósito. Todo ser humano precisa de um propósito de vida. Eu acredito que cada pessoa tem um dom e um talento escondido, algo que possa favorecer o mundo. Quando a gente começa a abraçar o nosso propósito, a nossa vida começa a ter gosto e sentido. Quando a gente coloca o nosso propósito em outras coisas que não estão ligados à nossa essência, se torna vazio e sem sentido. E é por isso que a maioria das pessoas se sentem perdidas. O propósito, ele é um processo, é um caminho, sabe? Nem sempre você vai saber de tudo, certeza de tudo. Na espiritualidade é a mesma coisa. Tem coisas que durante um tempo, um processo que você vai evoluindo, você vai aprendendo, você não sabe de tudo. É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Entende que tudo está conectado, pessoas, natureza, universo, tudo está conectado, pessoal. Sabe, pessoas, ninguém falam pra gente que é tudo separado, individual. Mas isso aí, se você reparar bem, como que uma pessoa política que tem um poder que influencia, como que ele consegue manipular várias pessoas? Como que várias pessoas elas têm uma mesma crença, mesma linha de pensamento? Somos todos conectados. E quando a gente sai dessa frequência baixa, é difícil você encontrar pessoas que estejam na mesma frequência. Por isso que às vezes você fica mais tempo sozinho do que você consegue achar pessoas que estejam no mesmo nível. Sabe, não que você seja superior, negativo, porque todos nós temos que aprender esse processo, todos nós somos seres humanos. Eu vi uma moça falando sobre que muitas pessoas diz que despertou, mas agem como se fossem superiores às outras pessoas, tratando as outras pessoas como se fossem monstros. Mas ela falou, esse não é o verdadeiro despertar. E realmente, pessoal, o despertar espiritual é descobrir quem eu sou de verdade. Através da sua vida, você melhorar, sabe, trabalhar a sua essência e ajudar outras pessoas. É para isso que serve o despertar espiritual. A missão, ajudar outras pessoas. Se você é uma pessoa que você tem um dom, se você é uma pessoa inteligente, se você guarda tudo para você, as outras pessoas não vão ter essa possibilidade de aprender alguma coisa. Foi assim que uma pessoa me ajudou nesse processo. Se ela tivesse escondido, eu nunca tinha evoluído.
Sai da ilusão e começa a acordar para a verdade. O que que é a ilusão? Política, religião, crenças, escola, tudo que nos ensinaram como verdade absoluta, sem questionar, apenas seguir a Matrix, seguir essa reprogramação que todos fazem. É acordar para a verdade, saber que Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós, somos o templo do Espírito Santo. Deus já deu a capacidade, todos nós somos essência divina. Todos nós temos a capacidade de vencer o mundo. A gente não precisa de terceiros, a gente não precisa de líderes religiosos, de crenças, doutrinas. Não, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Entenda isso. E questão de todo o resto, a questão de trabalho, tudo isso, pessoal, aquele que falaram pra mim, mesmo que você ganhe pouco, mas você faz algo que você ama, algo que você goste, cara, isso dá uma sensação de realização pessoal muito grande. Muita gente trabalha no que não gosta, mas passa anos e anos, a pessoa adoece, mas ela é uma pessoa que às vezes ela tem capacidade em outras coisas, sabe? Eu vejo relato de pessoas, né, que elas estavam fazendo faculdade, trabalhando em algo e descobriram o talento em outra coisa, que trazia gratificação para elas. E é isso. E questão de política, a gente sabe que político não vai mudar nunca. Enquanto tiver essa divisão das massas, das pessoas, sabe? Cada um na sua bolha, atacando direita e esquerda, sabendo que todos nós somos escravos, sabe? Que nós damos a liberdade, entendeu? Que nós podemos fazer tudo. A gente não precisa se prender a isso, pessoal, sabe? Se você reparar, nada é seu. Nada é seu. Você sempre deve alguma coisa ao Estado, ao sistema. Entendeu? Aí você fica brigando com a outra pessoa, sendo que todos nós temos que estar conectados juntos contra isso. Mas infelizmente não é o que acontece, né? Quebra de padrões antigos e mudança interna. Um dos sinais mais fortes de evolução espiritual é o colapso da velha identidade. Hábitos antigos começam a cair, relacionamentos que não fazem sentido se afastam, você sente que não pertence mais ao mundo antigo. Surgiu o conflito interno, fase de transição. Isso acontece porque sua consciência está evoluindo e não aceita mais viver no automático. Quando você desperta nessa nova dimensão, na evolução espiritual, os hábitos antigos você não consegue mais. Você não consegue mais voltar a ser a mesma pessoa que você era antes. Relacionamentos que não fazem sentido. Tóxicos, relacionamentos que não estão baseados no seu novo nível de consciência, porque a outra pessoa não é culpa dela, mas ela não vai entender. Isso pode gerar um caos. Você sente que não pertence ao mundo antigo, ou seja, você não consegue achar que a sua vida é apenas isso. Você quer mais, você sente que há algo maior te esperando, sabe? É como se você não pertencesse a este mundo. Existe um conflito, surge um conflito interno, fase de transição, ou seja, é aquela dor interna, a sombra, o seu ego morrendo, sabe? Muitos não falam sobre isso. A gente sempre, eu por exemplo, ia no médico, na psicóloga, nunca dava em nada. Nunca dava em nada. Não importa o que eu estava fazendo, eu sempre me sentia desconfortável com pessoas, tentava seguir, mas algo, sabe, eu sentia um peso, um desânimo de seguir essa rotina. E quando eu comecei a entender, sabe, que a minha vida era muito maior que isso, sabe, que há algo maior, um propósito maior que eu ainda estou descobrindo. E você não consegue mais viver no automático, sabe? É tipo, eles falam muito sobre NPCs, né? Que você vira no piloto automático, se anestesiar com vícios, com hábitos. Isso só vai, sabe, te afundando, deixando você mais esgotado emocionalmente, espiritualmente. Os anos vão se passando e nada muda. Mas quando você aceita esse conflito interno, essa fase de transição, tudo começa a fazer sentido. Reconexão verdadeira com essência e identidade. Você começa a entender que você realmente é além do ego. Você descobre sua essência espiritual, percebe que no seu corpo ou mente surge um chamado interior forte. Identidade deixa de ser externa e passa a ser interna. O despertar é literalmente lembrar quem você é. Quem é você de verdade? Sem máscaras. Porque hoje em dia a gente percebe que tem pessoas que elas beiram o ridículo, a mediocridade, mas elas não querem deixar essa máscara de lado. Quem é você de verdade? É difícil, pessoal. O mundo rejeita quem é autêntico, quem é de verdade. Isso incomoda.
as pessoas de uma forma que você não imagina. Quanto mais você é autêntico, quanto mais você abraça a sua essência de verdade, mais isso incomoda as pessoas. Porque isso mostra algo nelas que elas não querem enfrentar, que elas não querem mudar, que é algo que elas fogem. Energia, manifestação e transformação da vida. Na consciência mais elevada, você entende que a sua realidade começa dentro de você. Pensamentos e emoções criam a sua realidade. Energia passa a ser percebida com mais sensibilidade. Mudanças acontecem naturalmente, alimentação, hábitos e rotina. Você começa a viver com mais presença e intenção. Você deixa de reagir e começa a criar sua vida conscientemente. Ou seja, todo o hábito, tudo que você começa na sua vida, você faz com consciência e não inconsciente. E questão de alimentação, por exemplo, você está fazendo exercícios físicos, mas você vai lá no açúcar, comida ultraprocessada, comida rápida, fast food, essas comidas sabe? E tudo isso aí vai te adoecendo, fazendo mal. Essas comidas, pessoal, elas são para te deixar doente. Existem produtos ali, tudo para te deixar doente. Sabe? Eles não querem que você abrace aquilo que é natural, aquilo que realmente cura o seu corpo. O corpo humano ele foi feito para trabalhar, para andar, correr, fazer exercícios físicos. Você ficar comendo fast food, sedentário, tudo isso aí vai te adoecendo. É por isso que falam a questão da caminhada. Eu comecei a fazer umas caminhadas longas e isso tem me ajudado de uma forma que eu nunca imaginei. Principalmente a sensação de prazer. Sabe, é como se a sua mente clareasse. E é isso, colocar seu corpo em ação, em movimento. E as emoções, pessoal. As emoções é um perigo, porque às vezes a gente está mal, sabe? E a gente toma decisões precipitadas e isso acaba criando uma realidade que você não gostaria. Então, começa tudo nisso. O amor universal, gratidão e propósito divino. Esse é o estado mais elevado da consciência 5D. Surge um sentimento de amor incondicional. Gratidão constante pela vida, mais compaixão e menos julgamento. Sensação de estar sendo guiado por algo maior. Clareza sobre propósito. Na chamada quinta dimensão, a consciência é baseada em unidade, amor e conexão com o todo. Você não vive mais por si, vive alinhado com algo maior. O amor universal começa assim, quando você entende todo mundo, quando você ama incondicionalmente. Hoje em dia, quando se trata até mesmo do amor entre duas pessoas, homem e mulher, você percebe o seguinte, você percebe que essa questão do amor condicional, essa questão da ilusão, de querer um relacionamento, porque o relacionamento virou status, convenhamos. Isso tem adoecido tanto o homem quanto a mulher, porque as pessoas elas nem começam uma relação de fato, elas já querem saber o livro inteiro, a história do livro inteiro, já na primeira página. Tipo, você cria uma idealização de pessoas, de atributos que ela precisa ter, como se isso fosse uma base para você ser amado de verdade, para você ser completo e feliz através da outra pessoa. É por isso que a gente vê constantemente mulheres reclamando, homens que não querem se esforçar, porque tem tudo a ver com isso. É um padrão que muitos não falam, mas a gente sabe que tem a ver com o ego, tem a ver com paixões, sabe? Porque hoje em dia as pessoas, quanto mais você busca validação uns nos outros, quanto mais você tenta, sabe, se encaixar nisso, pessoal, mais você é vazio dentro de você, sabe? Porque você não consegue entender sua verdadeira identidade, sabe? Que você merece ser amado pelo que você é. Mas isso não significa que você tem que ficar parado esperando que o milagre, que a sua vida mude do nada, não. Você tem que ter ambição, ter vontade de crescer, sabe? Se você quer uma pessoa boa do seu lado, seja uma boa pessoa. Se você quer ter um relacionamento próspero, age com maturidade. Se você quer ter comunicação, seja uma pessoa que esteja disposta a ouvir o outro. Sai dessa bolha, sai desse jogo que todo mundo perde. Todo mundo perde. E gratidão constante pela vida, mesmo nos momentos ruins, mesmo que as coisas não saiam como você gostaria, mas analise isso como um lado bom. A escassez, tô passando por um momento de escassez. Isso pode me dar ideias, criatividade para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar oportunidades, para poder fazer outras coisas. Ah, mas a minha família me virou as costas quando eu comecei a evoluir espiritualmente. Ótimo, eles não estão alinhados com o seu propósito. Mas você vai encontrar pessoas que estejam dispostas a estar do seu lado nesse processo.
Você está sendo guiado por algo maior. Deus, ele não vai mostrar o caminho inteiro para você na hora. É um processo. É por isso que fala sobre crer para ver. Essa é a fé. Caminhar sem enxergar o destino, mas saber que Deus que guia. E sabendo que Ele tem sempre o melhor para nós. No momento agora a gente nunca entende, mas lá na frente a gente vai entender. Clareza sobre o propósito. Começa aí, pessoal. O de vida, o que sabe, a missão que você tem. O porquê Deus colocou você nesse mundo, o porquê Deus colocou você nessa família, nesse lugar, nesse país, nessa terra, sabe? Não é apenas viver no piloto automático, viver, sabe, nisso. Não. Mas é uma sensação forte de propósito. O despertar espiritual é quando você deixa de viver no automático, quebra padrões antigos, descobre sua verdadeira essência e passa a viver com consciência, energia, amor e propósito. A gente vê que o mundo está mudando de uma forma brutal. O financeiro está sendo relacionamentos, finanças, política, famílias, tudo está uma verdadeira crise. Mas na verdade, esse é o antigo mundo saindo de jogo. Quando a gente fala da questão da separação do joio e do trigo, tem tudo a ver com isso, sabe? De esse mundo de ilusão, esse mundo onde coloca as pessoas numa jaula e tenta colocar medo nelas, preocupações, ansiedades nela, para distorcer do que é verdadeiro. Da verdade, que é Jesus Cristo que liberta a gente disso. É por isso que fala sobre essa questão da paz, que excede todo entendimento, meio às dificuldades, porque o mundo pode estar um caos. Você não é responsável por salvar o mundo, nem as pessoas. Mas dentro de você há uma paz, sabe, que as pessoas não entendem. E é assim que Deus trabalha na vida da gente. Então, o velho mundo está caindo. E nós temos que, sabe, buscar evoluir para entrar nessa nova dimensão, nesse novo mundo. Mundo mais de unidade, de conexão com o todo, de amor, de empatia, sabe, de gratidão e menos de aparência, mais da essência. Era esse vídeo, senti de gravar esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.